A humanidade sempre buscou entender o cosmos. Construímos grandes telescópios para observar galáxias distantes. Investigamos o átomo para descobrir os blocos de construção da realidade. No entanto, há outro universo que exploramos com a mesma criatividade. Um mais sombrio. Este é o universo da crueldade humana. É um reino onde nossa engenhosidade, a mesma centelha que leva a arte e a ciência, é voltada para dentro. É torcida e transformada em uma ferramenta para infligir o máximo sofrimento possível à nossa própria espécie. A história da pena capital não é apenas um registro de justiça. É um teatro de dor. Um palco onde os aspectos mais sombrios de nossa natureza são expostos para todos verem. O que acontece quando o desejo de retribuição eclipsa a necessidade de equilíbrio? Imagine as mentes que conceberam esses dispositivos. Eles exigiam um profundo entendimento do corpo humano. Foi uma aplicação calculada e metódica do intelecto à ciência do sofrimento. Nossa primeira parada é na Grécia Antiga. Na cidade de Acragas, na Sicília, por volta de 560 a.C. Aqui, um tirano chamado Fálaris encomendou uma nova forma de execução. Um trabalhador de bronze chamado Perilaus atendeu ao chamado. Ele projetou uma estátua oca de um touro fundida inteiramente em bronze, com uma porta na lateral. Era uma obra-prima da metalurgia, um monumento ao poder. E era uma tumba. O nome dessa invenção era o touro de bronze, e seu propósito era tão simples quanto monstruoso. O procedimento começava com um prisioneiro condenado sendo forçado para dentro da besta de bronze. Então, um fogo era aceso diretamente sob a barriga do touro. O bronze, um excelente condutor de calor, começaria a esquentar, depois ficaria quente e, finalmente, incandescente. Mas Perilaus havia adicionado outra característica, ainda mais sinistra. Ele projetou um sistema de tubos e batentes dentro da cabeça do touro. Esses tubos foram projetados para transformar os gritos frenéticos de agonia da vítima em um som que lembrava o mugido de um touro real. O tormento interno era transformado em uma performance musical para os espectadores do lado de fora. Agora viajamos para o antigo Império Persa. Aqui encontramos um método de execução que não é rápido ou flamejante, mas lento e biológico. Eles a chamavam de escafismo, ou as barcas. A execução começava pegando a pessoa condenada e colocando-a entre dois barcos estreitos, ou troncos de árvores ocos, que eram unidos. Uma vez seguros, os carrascos iniciariam o processo. Eles forçariam a vítima a comer grandes quantidades de leite e mel. Os carrascos, então, espalhariam mais mel sobre seu rosto, mãos e pés. O mel doce e o cheiro de decomposição agiriam como uma isca irresistível. Insetos de todos os tipos, vespas, moscas e vermes, desceriam sobre eles. Eles seriam deixados nesse estado, muitas vezes em um pântano estagnado ou sob o sol quente. A vítima estava totalmente consciente durante grande parte da provação. Eles sentiriam as picadas e mordidas constantes, a sensação de insetos rastejando em suas feridas e o progresso implacável da gangrene e infecção. Delírio e desidratação tomariam conta, borrando as linhas entre a realidade e o pesadelo. Nossa jornada agora nos leva à China Imperial, aproximadamente do século X, até sua abolição em 1905. Aqui, encontramos uma forma de execução tão infame que seu nome se tornou uma metáfora para um processo lento e agonizante. Era chamada de lynch, que pode ser traduzida como morte por fatiamento ou morte prolongada. O condenado era amarrado a uma moldura de madeira, geralmente em uma praça pública. O carrasco, armado com uma faca extremamente afiada, começaria então a remover lenta e metodicamente porções do corpo da vítima. O processo não seguia um padrão aleatório. Havia uma ciência nisso. A vítima experimentaria perda maciça de sangue, choque e exposição. Mas também estava totalmente ciente de sua própria mutilação. Para prolongar a agonia, o ópio às vezes era administrado, não como um ato de misericórdia para diminuir a dor, mas para evitar que a vítima desmaiasse do choque. O ato final era uma estocada no coração ou decapitação. Na crença confuciana, um corpo que não estava inteiro na morte significava que o espírito não estaria inteiro na vida após a morte. Lynch era, portanto, uma punição que se estendia além do túmulo. Era uma destruição completa e total de uma pessoa, física e espiritualmente. Quando a punição se torna tão extrema que apaga a humanidade não da vítima, mas da sociedade que a inflige, agora nos aventuramos nas névoas da era viking, nas terras da Escandinávia. Aqui encontramos um método de execução que é imerso em lendas, poesia e puro terror. É conhecido como a águia de sangue. A vítima seria forçada a deitar de bruços.
O carrasco então usaria uma lâmina para fazer uma incisão profunda na espinha. Trabalhando com precisão brutal, eles cortariam as costelas de ambos os lados, quebrando-as da coluna vertebral. As costelas seriam então puxadas para fora, criando um par de apêndices grotescos, semelhantes a asas, nas costas da pessoa. Na etapa final, e mais horripilante, os pulmões da vítima seriam puxados para fora, da abertura recém-criada em suas costas e colocados sobre suas asas. Enquanto a pessoa moribunda lutava por seus últimos suspiros, os pulmões tremeriam e flutuariam, supostamente lembrando o movimento suave das asas de um pássaro. Não é apenas uma execução, é um sacrifício, uma mensagem para os deuses e para os mortais. Fala de uma cultura onde a honra e a vingança eram primordiais, e onde a profanação do corpo de um inimigo era a vitória final. Como a cerimônia e o simbolismo transformam um simples ato de matar em algo muito mais profundo e, bem, muito mais aterrorizante, nosso caminho agora nos leva ao leste europeu, especificamente à Valáquia, a região histórica da atual Romênia. No século XV, esta terra era governada por um príncipe chamado Vlad Etreiro. Você pode conhecê-lo por outro nome, Vlad, o Empalador, a figura histórica que inspirou a lenda do Drácula. Uma estaca de madeira longa e grossa, afiada em uma das pontas, era usada. A vítima era então posicionada sobre a ponta afiada, que era inserida no corpo, tipicamente através do reto ou da vagina. A estaca era então lentamente elevada para uma posição vertical. O próprio peso do corpo da vítima faria o resto, fazendo com que ela deslizasse pelo poste, centímetro por centímetro, agonizante. À medida que a estaca subia pelo tronco, ela rasgaria músculos, intestinos e, eventualmente, perfuraria órgãos como pulmões, estômago e coração. A vítima estava totalmente consciente, suspensa entre a terra e o céu, em um estado de morte viva. Ele notoriamente criou florestas de dezenas de milhares de corpos empalados para receber exércitos otomanos invasores. Uma visão tão horrível que supostamente fez com que soldados endurecidos pela batalha recuassem de medo. Demonstra como a crueldade de um único ser humano pode ser amplificada à escala da política estatal, transformando a própria paisagem em um monumento de dor. Nossa jornada final nos leva ao alto mar, ao mundo áspero e implacável da disciplina naval europeia do século XVI ao XIX. Aqui, na vasta e vazia extensão do oceano, nasceu uma punição única e aterrorizante. Era chamada de quilha. Uma corda era amarrada de um lado do navio ao outro, passando por baixo do casco, ou quilha. O marinheiro condenado era amarrado a essa corda. Ele era então jogado ao mar de um lado do navio. A tripulação do outro lado começaria a puxar, arrastando a vítima para a água escura, sob o enorme casco do navio, e para o outro lado. O casco de um navio não era uma superfície lisa. Era coberto de cracas afiadas, lascas e madeira áspera. Enquanto a vítima era arrastada pela quilha, esses objetos afiados rasgariam sua pele e carne, desfiando-a em tiras. Se fosse arrastada muito lentamente, se afogaria. Se fosse arrastada muito rapidamente, o impacto com o casco poderia esmagar seu crânio. Em um navio, não há para onde correr. A autoridade do capitão deve ser absoluta. O impacto psicológico na tripulação que testemunhava era profundo, um lembrete claro das consequências da desobediência. Era um aviso de que o próprio navio, seu único refúgio do mar, poderia se tornar seu carrasco. Percorremos uma galeria de horrores. Estivemos diante do touro de bronze incandescente. Sentimos o cheiro da decomposição do escafismo e ouvimos os gritos imaginados da águia de sangue. Cada método é um monumento sombrio à engenhosidade humana transformada em malevolência. São produtos de diferentes culturas, diferentes épocas e diferentes filosofias. No entanto, todos falam uma linguagem comum, a linguagem da dor, do terror e do poder absoluto. Não foram monstros que conceberam esses métodos, foram pessoas. Hoje é 18 de agosto de 2025. Em nosso mundo moderno, debatemos a ética da injeção letal e as condições do isolamento. Os impulsos centrais que deram origem a esses horrores não desapareceram da condição humana. Ela ergue um espelho para a humanidade e nos força a olhar para nosso próprio reflexo, completo com suas cicatrizes e sombras. Elas nos lembram que compaixão, empatia e justiça não são nossas configurações padrão, são escolhas. Pois o abismo do nosso passado está sempre lá, esperando pacientemente que esqueçamos suas lições.